Olá a todos, Camus Soviético. Pois é, camaradas, parece que eu tava adivinhando. Há poucos dias, né, eu fiz um vídeo aí falando sobre Daniel Ortega, né, questão aí do Daniel Ortega, né, posicionamento que o Brasil adotou, né, a respeito do regime da Nicarágua. E fiz uma revista, né, breve aí, dos ditadores, né, dos fascistas, né, sanguinários, neoliberais que a América Latina já teve, né. E falei, né, de Alberto Fujimori, né, coloquei entre os tais lá o Alberto Fujimori, né. E ontem, né, ele finalmente morreu, né. Alberto Fujimori morreu ontem, né. Queria entrar ontem, queria fazer vídeo ontem falando sobre isso, mas infelizmente, né, por força das circunstâncias eu não pude entrar, né. Mas enfim, felizmente, né, foi para o colo do demo, né, foi para Papai do Chão, né, um dos maiores assassinos da América Latina, né, o açougueiro de Lima, né, um dos maiores assassinos que o neoliberalismo já produziu, tá? Esse foi Alberto Fujimori, tá? Refrescar aqui, né, rapidamente, quem foi Alberto Fujimori, né? Alberto Fujimori se elege ali, né, ali na esteira ali, no final dos anos 80, né, prometendo resolver todos os problemas, né, do povo peruano que sofria, né, de uma crise mundial, né, essa crise era mundial, não só afetava o povo peruano, né, mas enfim, que era a questão da superinflação, né, então ele se elege com a promessa de resolver esse problema, né, como todos os outros ali na região, né, e viria a ser, né, e, né, com pouco tempo, né, ele já coloca as garrinhas de fora e coloca, né, o neoliberalismo em atividade, né, com o chamado Fujichoque, né, uma das primeiras medidas que ele vai fazer vai ser o Fujichoque, tá? E o Fujichoque é o velho pacote neoliberal, não é? De arroxo, de desregulamentação, de pau no lombo do trabalhador, tá? É isso, tá? É isso. Fujimori aplicou o neoliberalismo mais sanguinário, tá? Mais brutal na América Latina, tá? Foi Fujimori, tá? E se meteu, tá? Em diversos esquemas de corrupção, tá? Diversos esquemas de corrupção. Roubou o que pôde e o que não pôde, tá? Do povo peruano, tá certo? Quis intensificar essas medidas neoliberais, não recebeu, né, não tinha base, né, institucional para fazer isso, não tinha base no Congresso para fazer isso. O que ele fez? Dar um golpe em 92, né? Já puto, porque já estava se investigando os casos de corrupção e porque o Congresso também travava, né, as suas medidas neoliberais, ele foi lá e deu um golpe, tá? Conhecido como autogolpe de 92, né? E ali ele acaba com tudo, fecha Congresso, acaba com o Poder Judiciário, prende, sabe, deputado, senador, faz e acontece, né? Ele acaba, enfim, ele submete realmente o Peru, né, uma ditadura neoliberal, fascista dos mais altos níveis, né, sanguinária para um cacete, né. Como presidente de la República he constatado directamente todas estas anomalías y me he sentido en la responsabilidad de asumir una actitud de excepción para procurar acelerar el proceso de esta reconstrucción nacional, por lo que he decidido tomar
las siguientes trascendentales medidas. Primero, disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional. Segundo, reorganizar totalmente el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Ministerio Público para una honesta y eficiente administración de justicia. Tercero, reestructurar la Contraloría General de la República, con el objeto de lograr una fiscalización adecuada y oportuna de la administración pública, que conduzca a sanciones drásticas para los responsables de la malversación de los recursos del Estado. Reitero que como ciudadano elegido por las grandes mayorías nacionales, solo me anima el deseo de lograr la prosperidad y la grandeza de la nación peruana. Y ello solo será posible a través de una profunda transformación del Estado y sus instituciones para que éstas se constituyan en verdaderos motores del desarrollo y la justicia social. E não contente, né? Não contente com todas essas coisas, né? Vendo que a economia não estava saindo do jeito que ele esperava, né? Ali no finalzinho ali de 94, o que ele faz? Né? Já próximo das eleições, de sua reeleição, né? Ele resolve, tá? Desenterrar um conflito antiguíssimo na história do Peru, que é o conflito do Cenepa, do rio Cenepa, né? Que é um conflito já muito antigo entre Peru e o Equador, tá? Que é ali uma zona fronteiriça que até hoje não foi muito bem definido, né? Esses litígios lá, e eles, vez ou outra, brigavam, né? Por esse território. A última vez, se eu não me engano, tinha acontecido em 81, já tinha acontecido nos anos 40 também. Então era uma briga, né? Já antiga, né? E muito complicado ali, né? Muito complicado. Então, ele decide, né, mais uma vez avançar no Cenepa, né? Avançar sobre território equatoriano. Ou seja, entrar em guerra com o Equador, tá? Para resgatar a moral que já estava em baixa, né? Para tentar unir ali a população, né? Que já protestava contra ele, né? Que já havia uma oposição contra ele, né? Que havia, inclusive, né, chances ali dele se sair mal nas eleições. Para resolver todos esses problemas, ele vai lá e entra em guerra com o Equador, né? E o que acontece? O Equador dá simplesmente uma surra no Peru, tá? Dá uma surra, tá? O conflito do Cenepa foi uma surra no Peru, tá? O Peru perdeu muitos soldados ali quando tentou invadir aquelas selvas já do lado do Equador, tá bom? Perdeu muito armamento, perdeu muitos helicópteros, tá certo? Porque o Equador já esperava, né, que isso ia acontecer, então se preparou, né? Tinha inclusive os caças Jaguar, né, e Mirage F1, né? Famosos Mirage F1, tá certo? À sua disposição. Houve uma briga terrível nos céus, né? Semelhante ali como foi na Inglaterra, né? A Batalha da Inglaterra e tal, né? A Guerra do Cenepa se dá no chão, mas muito dela também foi no ar, né? E o resultado foi terrível pro Peru, né? O resultado foi terrível pro Peru, tá bom? E depois de perder muitos soldados, depois de perder muitos equipamentos, né? E contar, inclusive, né, com uma ameaça, né, do Chile, né? Você vê que até os companheiros fascistas da região lá, com Pinochet, já não aprovavam Fujimori, né? O Peru baixou a guarda, né? O Fujimori retrocedeu, ainda mais quando ele soube que havia um plano, né, do alto comando do Equador de fazer um ataque em profundidade e sair bombardeando o interior do país com esses caças Mirage F1 e Jaguar, né? E o que aconteceu? Ele correu, né? Correu para a OEA, para a ONU,
e para o Brasil, né, para resolver a questão, né, com medo de acontecer alguma coisa entre eles e o Chile e entre o Equador, né, que o Equador entrasse mais profundamente e bombardeasse posições peruanas no interior do país. Ele foi a ONU, foi a OEA, foi inclusive o Brasil, né, veio ao Brasil para resolver essa questão, né, e aí, né, Fernando Henrique, né, que era o best dele, né, porque tá na moda agora de criticar o Lula, né, porque o Lula tinha alianças, né, tinha relações com a Nicarágua, Daniel Ortega, né, e a Venezuela de Nicolás Maduro, né, pois fiquem sabendo, né, que Fujimori tinha um best, tá, que era Fernando Henrique Cardoso, que é o príncipe dos sociólogos, né, citado como grande reformador, coluna da democracia brasileira. Pois é, Fernando Henrique, né, e Fujimori só andava, ó, coladinho, que nem unha em carne, tá bom? Fujimori era tipo o poodle de Fernando Henrique. Pra onde Fernando Henrique ia, levava Fujimori. E deu tudo, deu medalhinha pra ele, com decoraçãozinha, visitavam-se mutuamente, né? Mas beleza, as relações, né? Beleza, inclusive, né? É muito engraçado. Uma vez eu vi Fernando Henrique falando sobre Lula, né? Sobre as relações que ele tinha com Maduro e tal. E o cara era best, né? Era amigaço de um cara que já era ditador, que era o Alberto Fujimori ali já naquela época, né? 95, Fujimori ali tava no auge ali do seu poder ali sobre o Peru, né? E o Fernando Henrique, junto com a ONU, intervém e tal, e termina a Guerra do Cenepa, né? Termina essa Guerra do Cenepa. O Peru piorou, se aprofundou em dívidas, tá? Se aprofundou a crise política que existia dentro ali do Peru, tá? Ainda mais com o avanço ali dos grupos de extermínio, tá certo? Eu falei para vocês dos casos de corrupção, e não foi só caso de corrupção, tá? Foi muitos outros crimes que Fujimori cometeu. Eu posso citar aqui vários. Fujimori, ó, tinha grupo, foi condenado por grupo de extermínio, esterilização, genocídio de população indígena, tá certo? Roubo, o que vocês imaginarem de crimes contra a humanidade, tortura, lesão, né? Tudo isso o Fujimori cometido, né? Ele fazia tudo em parceria, né, com um chefe de inteligência que ele tinha, né, que era parceiro nele nas fuleiragens, né, na sacanagem, que era um cara chamado Vladimiro Montesinos, né, que era um homem forte do governo Fujimori, né, o grande repressor, o grande homem da inteligência, né, o braço direito de Fujimori. Então com esse cara aí, né, ele fez os piores crimes, né, que poderia fazer, que poderia acontecer ali, né, num país, né, desde desaparecimentos a grupo de extermínio, né, e esses grupos de extermínio ele dizia que era para combater o chamado Sendero Luminoso, né, que era uma guerrilha rural, né, de inspiração maoísta, né, comunista maoísta, né, mas que no final das contas esses grupos de extermínio serviram para executar, tá, políticos e todos os seus desafetos ali, né. Então teve aquele massacre lá de Altos Bairros, né, que foi um massacre terrível, né, que por causa disso ele foi condenado, né. E como é que termina o governo Fujimori? Termina o governo Fujimori ali em 2000, né, Fujimori já sem qualquer apoio dentro da oligarquia, dentro da população peruana. Então ele covardemente foge do país, né, ele renuncia à presidência do país enquanto fazia uma viagem oficial ao Japão, né, e ali termina, digamos assim, a ditadura de Fujimori. Durou aí, né, 10 anos, tá certo? E foi um dos maiores ditadores, né, um dos mais sanguinários neoliberais que a América Latina já teve, tá bom? E tipo, é um dia de festa, tá? É um dia de alegria, porque morre mais um inimigo do povo, né? Morre mais um carrasco da classe trabalhadora, né? Morre mais um demônio, né, que tanto fez sofrer o povo peruano, tá certo? Então, Fujimori, né, ele acaba preso, tá, pela Interpol, né, ele
ele volta ao continente, né, e é preso no Chile, tá? Tinha um mandado de prisão da Interpol, tá lá no Chile, ele é preso, tá? Volta pra cá, cumpre aí, né, uma pena aí de 25 anos, né? Foi sentenciado, melhor dizendo, a 25 anos ali, né? Desenvolveu lá um câncer lá na boca lá, que é como eu disse, deve ser das mentiras, né, do veneno que ele espalhou, né? E ontem, felizmente, né, morreu, que eu já esperava, né, que parecia que essa praga não ia morrer mais, mas infelizmente morreu, né? Felizmente morreu. Mas infelizmente o fujimorismo, né, vai continuar bastante, né, já que ele tem filhos aqui, né, igual um certo presidente aqui, né? Então ele tem filhos que gostam também de mamar no estado, né? Os filhos, né, igualmente vagabundos como ele, tá? Que estão aí bagunçando com o país, né? Eles foram responsáveis, inclusive, agora por essa crise que levou a queda do presidente, o presidente lá do Peru, né? Agora me fugiu aqui o nome aqui, né? Usa chapéu, né? Usava chapéu e tudo, que tentou dar um golpe agora recentemente, mas a crise que fez ele dar um golpe veio justamente desses setores ligados ao fujimorismo que simplesmente travaram o Congresso, simplesmente travaram ali os meios ali institucionais e infelizmente ele teve que partir para esse fim aí, né? E não deu certo, né? Não deu certo e ele foi preso, né? E me lembrei aqui do nome do presidente. O presidente que foi derrubado agora recentemente no Peru foi o Pedro Castillo, tá bom? Então é um dia de alegria, tá? Um dia de alegria. Morreu, né? Morreu um inimigo aí da classe trabalhadora, né? E que fique lá ardendo lá junto a papai do chão, tá bom? Então, camaradas, você quer o vídeo, coisinhas só pra vocês lembrar quem foi Fujimori, tá bom? Eu queria ter feito antes, mas não deu. E tô fazendo aqui agora, tá certo? Então, vocês gostaram, clique em gostei, compartilha. Tô gostando bastante aí dos comentários aí. Fiz o vídeo lá, né? Meus últimos 3 vídeos. Tô gostando bastante do engajamento de vocês aí. Sempre comentando, sempre compartilhando, tá bom? Então isso me ajuda muito, tá bom? O Eduardo aí teve uma marca aí de inscritos aí, né? Parabéns ao Eduardo, que ele continue crescendo. Presta um serviço aí bastante relevante aqui, né? A nós aqui que falamos sobre geopolítica, tá bom? Então, é isso aí. Se vocês gostaram, clique em gostei, compartilha. E vamos, camaradas, vamos à luta.